Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Eu volto para tirar uma dúvida do Rodrigo Santana, tá certo? Ele quer que eu aborde um tema que é recorrente no grupo, mas eu acredito que ele ainda tem dúvidas, né? Que seria o Tesouro Direto. Basicamente, a galera que está lá atrás, esse pessoal aplica mais na poupança, tá certo? Então, quando se pensa em renda fixa aqui no Brasil, é poupança. Mas a poupança, ela rende muito pouco. É tão ruim que nem imposto de renda o governo cobra, tá certo? Os ganhos do governo são de outra forma. Então, o que é que a gente de fato tem que entender? Tesouro Direto é uma alternativa segura, ok? Só que você tem que pensar um pouquinho, não é que nem a poupança. Você deixa lá e já tem a noção que está perdendo dinheiro. Não funciona assim o Tesouro Direto. Tesouro Direto você tem 3 tipos de títulos, que é o pré-fixado, ou seja, no momento que você investe, você vai saber exatamente quanto é que você vai lucrar no final do período investido. Você tem o título que é atrelado ao IPCA+, né, o chamado IPCA+, que seria o atrelado à inflação, com a remuneração em cima do que for dado pelo IPCA, então é pós-fixado, você não tem noção de quanto é que você vai ganhar, porque você não sabe quando é a inflação futura. Então, se a inflação subir mais, você também não perde. E o terceiro seria o atrelado à Selic. Selic é a taxa de juros, né? Então, são esses 3 títulos. É interessante a gente entender um pouquinho como é que esse título atrelado à Selic ele se comporta, né? O governo ele atua de 2 formas, ou através do Tesouro Nacional, ou através do Banco Central. O Banco Central emite títulos com o objetivo, basicamente, de direcionar a taxa de juros. Então, se ele quer que a Selic aumente, ele vai estar emitindo títulos. Eu não vou estar entrando na mecânica da política de mercado aberto, mas basicamente é isso. Então, se ele quiser que a taxa de juros diminua, ele vai estar usando mecanismos também para que a taxa de juros diminua através da emissão, né, colocando títulos no mercado ou tirando títulos no mercado. O que seriam esses títulos? Esses títulos são exatamente os títulos que são negociados no Tesouro Direto. Um deles, tá certo? Que seria o atrelado da Selic. Então, se a taxa de juros estiver numa tendência de alta e você investir na Selic, isso é muito positivo, porque você vai lucrar mais. Se a taxa Selic estiver numa tendência de queda, não é tão positivo assim. O ideal talvez seja o título o pré-fixado, ou seja, você sabe exatamente quanto vai lucrar e se a taxa de juros estiver caindo, você garante sua rentabilidade. Então, o Tesouro Direto ele funciona basicamente dessa forma. Se você vai no Google e você procura lá, coloca Tesouro Direto mais STN, Secretaria do Tesouro Nacional, você vai ser direcionado para o título, para o site do Tesouro Direto, o oficial, que não está com propaganda, nada disso. Lá você tem alguns vídeos básicos, né, explicando como funciona e quais são as características. Então, a lógica básica do Tesouro Direto você tem acesso gratuitamente com qualidade nesse site. Caso você queira se aprofundar mais no que é chamado mercado secundário, para aumentar mais ainda sua rentabilidade, a gente também disponibiliza cursos do Tesouro Direto para atuar no mercado secundário e características mais profundas dos títulos, mas a gente ainda não está programado agora para agosto. Então, dá uma checada no trilhacerta.com que você vai ter acesso a esses cursos, tá bom? Então, basicamente é isso. Então você tem a alternativa de renda fixa, que seria o Tesouro Direto, ou renda variável, digamos assim, ações. Então, talvez o seu perfil seja mais o Tesouro Direto. Tá certo? Grande abraço, Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.